Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é a nossa reflexão com base nas leituras diárias da revista Lições Bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2021, adultos. O título do trimestre é o Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. A próxima lição será a lição de número 7, cujo título é Paulo, o plantador de igrejas. E a leitura diária de hoje, sexta-feira, está em Atos capítulo 16, versículo 9, que tem a epígrafe: o Espírito direcionou Paulo na missão. Preste atenção que todas as leituras diárias, elas vêm numa sequência que culminará a sequência na lição da escola do domingo. Veja que nós já falamos sobre vários assuntos e agora é o Espírito direcionando Paulo, o Espírito dizendo por onde ele deve andar. O texto está em Atos, capítulo 16, versículo 9. Eu vou ler o versículo 9, mas quero fazer questão de ler os versículos 6, 7, 8 e 9. Eu vou ler o 9 para ser politicamente correto, mas vou ler os 3 versículos anteriores, porque eles estão aqui justamente para mostrar este detalhe da direção do Espírito Santo. O versículo 9 diz... Atos capítulo 16, versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Esta é a versão King James, versão de 1611. Agora leia comigo os versículos anteriores. O 6, o 7 e o 8, depois culminaremos no 9 também. Versículo 6, de Atos 16. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Paulo queria pregar na Ásia. Paulo estava na segunda viagem missionária, já tinha passado pela casa de Timóteo, já estava chegando na região da Ásia, lá onde poderia descer para Éfeso e etc., mas o Espírito Santo o proibiu de pregar o evangelho na Ásia. Olha que coisa interessante. Paulo, você não vai. Isto denota a vontade particular em detrimento da vontade, aliás, a vontade de Deus em detrimento da vontade do homem. O Espírito Santo, que é Deus, dizendo: você não vai. Os amigos de Paulo queriam também ir, mas o Espírito diz: vocês não vão. Preste atenção, versículo número 7. Quando avizinharam-se da região da Mísia, então passaram da Ásia, tudo bem, estamos chegando na Mísia, procuraram subir até a Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Já que nós não vamos para a Ásia descer, nós vamos para a Bitínia, subir. Mas o Espírito disse não. Aí eles também não discutiram, seguiram em frente. Versículo 8. Então, contornaram a Mísia e desceram para Troade. Eles já iam chegando em Mísia e deram a volta e desceram para Troade. Aí, estando em Troade, Troade fica do lado ocidental do continente, do outro lado da parte oriental do mar, melhor dizendo, da parte oriental do mar já é um outro continente. É o continente lá da Mesopotâmia, da Macedônia, já fica lá do outro lado. Aí, quando eles estão em Troade, está escrito, é o continente europeu, né? Nós estamos falando da Ásia, da Europa, é o continente europeu, onde eles já chegavam na Mesopotâmia, na Macedônia. Aí o versículo 9, que é o que nós lemos agora, culmina dizendo: durante a noite, estando lá em Troade, Paulo teve uma visão. Nela um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Qual é nosso aprendizado com essa leitura diária? É que quem é direcionado por Deus, vai enviado por Deus, tem dele todo o auxílio para quando o inimigo se levantar, ele possa orar e o camarada ficar até cego se for preciso. Ora e outros são curados. Deus levanta companheiros de obra para estar sempre ao seu lado, como é o que aconteceu com Silas, Timóteo e Lucas, que neste momento aqui Lucas já estava com eles, a partir do versículo 9 do capítulo 16, versículo 10, que é o próximo agora, Lucas já estava com eles.
E o Senhor é quem direciona para onde deve ir, para onde deve vir. Infelizmente, muitos, não são todos, muitos, têm tanta visão de Deus, tem hora que eu fico admirado. Você chega para a pessoa diz, sonhei e Deus me disse isso. Interessante, isso é muito bom, é um sinal positivo. Mas na sequência a pessoa vai dar um passo no degrau da escada e diz, Deus me mostrou. Aí volta e diz, Deus falou isso comigo. A pessoa que é tão espiritual neste sentido, que eu fico às vezes preocupado, porque na maioria das vezes, como a Bíblia nos ordena a julgar a profecia, eu observo as palavras que algumas pessoas dizem, e tais palavras não se cumprem, e segundo a Bíblia Sagrada, se não cumpre é porque o profeta é mentiroso, não é de Deus. Há pessoas que pegam o microfone, a gente fica admirado com isso, tudo que diz é no sentido de dizer, Deus me falou, Deus me mostrou, e eu ia para tal lugar, e aconteceu tal coisa, e foi assim, e foi isso. Quando nós vemos Paulo aqui, o Espírito Santo falou com Paulo lá atrás, quando ele foi separado na primeira viagem missionária. Aí depois nós só vamos encontrar o Espírito Santo falando com Paulo novamente na segunda viagem missionária, quando ele tentou ir para um lado, não deu, tentou ir para o outro, não deu. Quando chegou lá na frente, ele teve um sonho, passou a Macedônia e tudo aconteceu. Então nós devemos, caros irmãos obreiros, ter coerência. Quando o Espírito falar, sejamos obedientes, porque Ele é quem nos dirige. Se o Espírito dirige, não tem perda. Agora também vamos evitar essa questão de dizer, Ele falou comigo quando Ele não falou, porque até disso prestaremos conta. Vá para a escola dominical. Domingo tem mais coisa lá.